poder público ele vai credenciar todos esses médicos que desejarem ser credenciados. E assim, a própria população ela pode escolher ir em qualquer médico credenciado. Então, nesse caso, não houve uma competição entre os credenciados. Apenas o que se faz, há um valor estabelecido para esse atendimento. Olá! E hoje é dia de mais uma estreia aqui no Boletim Diário. Estamos recebendo hoje ela, que é advogada, consultora e especialista em licitações, pós-graduada em licitações e contratos pela 14133. Anotaram aí? Seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no Boletim Diário, a doutora Gabriela de Moraes. Muito obrigada, Ricardo. Eu agradeço você e a equipe da Forset por esse convite. Quero falar que é uma honra falar desse tema com vocês e participar desse boletim diário que eu acompanho há tanto tempo. Que bom, fico super feliz. Doutora, eu quero já aproveitar a nossa agenda aqui, o tema sugerido por você, sensacional, né? Inexigibilidade de licitações na 14133. Por favor, doutora, o espaço é seu. Bom, esse tema é um tema bastante comentado, especialmente nos últimos tempos, né? Que teve algumas modalidades que foram questionadas. Essa modalidade, a inexigibilidade de licitação, ela está prevista no artigo 74 e é uma modalidade de contratação direta. Então, o pressuposto para haver a inexigibilidade é a inviabilidade de competição. Na lei anterior, haviam 3 hipóteses. Nessa lei nova, as 3 hipóteses se mantiveram e no total nós temos 5 hipóteses. As 3 primeiras que eu vou falar são as hipóteses em que já de fato previa a lei anterior. Alguns acréscimos também eu vou comentar aqui para que fique bem claro o que continuou, o que vai mudar a partir de agora, né? Que já pode ser aplicada, e ano que vem, que de fato vai ser aplicada só essa hipótese. A primeira delas é o fornecedor exclusivo, que é quando um único fornecedor tem aquela especialidade ou a capacidade para fornecer um produto ou um serviço. Nessa modalidade, que já havia previsão na lei anterior, ela prevê que este fornecedor, né, a administração, ela precisa de contratar um serviço que tem apenas um fornecedor. Por haver só um fornecedor, de fato, fica inviável haver a competição. E há algumas características importantes que a gente tem que observar. A administração pública, ela não pode fazer um edital que indique a preferência da marca. Isso descaracterizaria essa contratação por meio da inexigibilidade. Então, esse fornecedor exclusivo, no edital que ele participar, não pode ter indicação da sua marca. E também há uma necessidade de comprovação dessa exclusividade, que pode se dar por meio de atestados, de certificados ou outros documentos hábeis. Já a segunda hipótese, que também tem previsão na lei, é o caso da contratação do artista consagrado. Essa hipótese, que foi bastante comentada nos últimos tempos, está sendo ainda, inclusive tem alguns tribunais de contas estaduais que estão se manifestando sobre essa contratação, não no intuito de vedar, mas no intuito de controlar essa contratação. Esse tema foi bastante comentado nos últimos tempos. Porque essa contratação prevê a contratação de qualquer profissional artístico que seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então, nesse caso, por ser um artista único, eu costumo citar aqui o exemplo do cantor, né? Seja um cantor sertanejo, um cantor pop, por essa exclusividade, por ser um artista consagrado, não tem como fazer uma competição se a administração pública deseja contratá-lo. Só que tem uma regra também. Essa contratação, ela deve ser feita diretamente com o artista ou com o seu empresário exclusivo. Só que essa parte aí tem um detalhe do empresário exclusivo. Tem 2 características que devem ser observadas. A primeira delas é que o vínculo entre o empresário
E o artista, ele deve ser permanente e contínuo, deve se prolongar ao longo do tempo, justamente para evitar que coloque um empresário ali específico para aquela situação. Então, esse vínculo ele deve se dar dessa forma. Já a segunda característica, né, é que esse empresário, pode acontecer que alguns artistas, eles tenham empresários em torno de todas as regiões, seja, por exemplo, na região sul, na região centro-oeste, tem empresários por lá, né? Não tem um empresário que representa o Brasil inteiro. Então, a lei, ela admite que essa contratação, ela seja de fato feita por empresário, tanto no âmbito nacional, quanto em âmbito regional. Vamos dar um exemplo que um cantor tenha, por exemplo, um empresário em São Paulo, no estado de São Paulo, e tenha empresário em Brasília. Vamos dar um exemplo assim, em Goiânia, tem empresário lá. Então, assim, para uma licitação que aconteça em Goiás, pode ser o empresário exclusivo daquela região. Ou em São Paulo, pode ser o empresário exclusivo daquela região. O que não pode, o que a lei veda, é que esse empresário ele seja apenas para uma localização ou para um evento específico. Como, por exemplo, um carnaval, um empresário só para agenciar o carnaval. Por que, que a lei coloca essas características? Para evitar que haja contratação por meio de agência, porque muitas vezes há essa agência intermediando a contratação justamente para não colocar ali o empresário exclusivo. Então, essas são as regras para a contratação desse profissional artístico consagrado. Já a terceira hipótese, que também estava prevista já na lei anterior, diz respeito à contratação de serviços técnicos. É uma hipótese, né, de inexigibilidade, que é importante ressaltar que na lei anterior eram 3 características e requisitos que deveriam ser observados. Já na lei nova, há a possibilidade de apenas 2 requisitos. Apenas 2 requisitos devem ser observados. O primeiro é que esse serviço ele tenha natureza predominantemente intelectual. Já o segundo requisito é que a empresa ou profissional ele seja de notória especialização. E como irá comprovar essa notória especialização? Seria com base nos serviços já prestados, né? Serviços que foram destacados, que têm uma notória especialização, seja do profissional ou da empresa. Então, essas são as 2 características que permaneceram para assim realizar a contratação de serviços técnicos. Porém, a lei veda 2 hipóteses. Se for um serviço de publicidade e divulgação, não pode ser feito por meio da inexigibilidade. Já a segunda vedação prevista é com relação à subcontratação. Não justifica haver a subcontratação nesse tipo de modalidade, porque ela existe justamente para contratar um profissional e uma empresa específica. Então, se entra a subcontratação, o que aconteceria? Perderia a característica de ser uma inexigibilidade e assim não poderia concluir essa contratação. Então, essas são as 2 hipóteses que são vedadas em lei. Já o quarto, nós já entramos na novidade da nova lei de licitações, que é o credenciamento. O credenciamento, ele é um procedimento auxiliar de contratação em que se faz a contratação sem que ocorra a competição entre os credenciados. Como ainda a lei é muito nova, nós não temos exemplos. Eu, particularmente, desconheço algum tipo de credenciamento que houve na administração pública. Eu não tenho esse conhecimento. Mas, a título de exemplo, eu trago para vocês. Vamos supor que o poder público ele deseje cadastrar médicos que atendam à especialidade de ortopedia. Então, o que ele faz? O poder público ele vai credenciar todos esses médicos que desejarem ser credenciados. E assim, a própria população ela pode escolher e ir em qualquer médico credenciado. Então, nesse caso, não houve uma competição entre os credenciados. Apenas o que se faz há um valor estabelecido para esse atendimento.
E já a última hipótese não é novidade, porque ela já estava prevista na dispensa de licitação na lei anterior, que é a aquisição ou locação de imóvel. Nessa modalidade, por que ela foi para a inexigibilidade? Porque a dispensa de licitação, ela se dá em razão do baixo valor ou em razão de causas emergenciais, que é uma série de causas emergenciais. Então, nesse caso, não faz mais sentido haver a dispensa. Por quê? Essa aquisição ou locação de imóvel, uma das características dela é justamente a inviabilidade de competição. Sendo inviabilidade de competição, enquadra-se na modalidade de inexigibilidade de licitação. E qual é essa característica? Esse imóvel, ele possui características específicas da sua localização que condiciona essa escolha pelo poder público. Então, nesse caso, há uma singularidade do imóvel que justifica não ter a competição, porque o poder público ele vai precisar adquirir ou locar um imóvel ali específico. Então, essas são as 5 hipóteses previstas na nova lei de licitação. É importante ressaltar também que esse rol, diferente da dispensa de licitação, é um rol exemplificativo, ou seja, pode haver outras situações que não estão previstas nessas 5 que pode justificar a inexigibilidade pela ausência de competição. Então, é admitido que possa haver outras hipóteses em que essa contratação se torne viável. Eu, particularmente, não conheço nenhum exemplo para citar. Então, é exemplificativo, mas porventura surgir alguma necessidade, pode também ser contemplada por essa possibilidade. Sensacional, doutora. Que aula, um pouco mais aí de 10 minutinhos e você já trouxe um belo resumo aí sobre a inexigibilidade de licitação. Impossível não fazer aqui essa brincadeira. Se o Gustavo Lima tivesse visto esse vídeo antes, talvez não estaria com toda essa polêmica aí, né? A gente Exatamente. tem que fazer essa brincadeira aqui, impossível não falar isso. Doutora, foi um prazer recebê-la aqui. Eu quero reforçar para quem está aqui nos acompanhando, aqui embaixo estão as redes sociais da doutora Gabriela de Moraes. Não deixe, porque em breve, professora, com certeza. Não deixe de Então, seguir aqui nas redes sociais. Ela distribui muito conteúdo e de uma maneira muito legal, a nova blogueira do mundo das licitações. Quem sabe foi eu o primeiro a falar isso, né? Mas eu estou acompanhando, é super divertido o seu canal e você passa de maneira muito clara o conteúdo aí, o tema licitações, né? Considerado por muitos uma coisa muito chata. Doutora, foi um prazer recebê-la aqui. Tenho certeza que você vai voltar aqui ao nosso quadro com outros temas, ou até mesmo atualizando o tema inexigibilidade. E em nome de toda a família Forset, eu quero agradecer aqui a sua participação. E com a sua vinda aqui no nosso quadro, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, doutora. ai, muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Espero que esse conhecimento contribua, né, para todos que têm interesse ou que já estão atuando no mercado, né? Então, assim, espero que haja uma grande contribuição mesmo. E Com também certeza ela podem, aconteceu, viu, doutora? e também as minhas redes sociais já foram divulgadas. Lá eu publico, né, diversos conteúdos de maneira dinâmica. Também aceito sugestões. Mas, acima de tudo, eu quero justamente agradecer esse convite, essa oportunidade de estrear nas plataformas do YouTube, graças ao convite de vocês e ao carinho. Que prazer, um prazer ouvir isso e tenho certeza que é a primeira de muitas vezes aí. Em breve você vai receber outros convites e a gente vai acompanhando aqui, com certeza. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigada.